Olá, seja bem-vinda ao podcast Essência. Na nossa temporada, quando a alma cansa, Deus sustenta. Um lugar para te ajudar na sua jornada de cura, de restauração emocional. Que você seja abençoada, edificada por cada pessoa que vem a esse lugar trazendo uma mensagem de Deus para você. E hoje eu tô com alguém muito especial. Ela carrega uma referência de família. Algo que hoje é tão raro, tão difícil. Ela é alguém que transborda luz por onde passa. É a minha querida Elaine Michele. Seja bem-vinda. Eu já fiquei emocionada, você falando assim. Gente, ela é linda demais. Mais linda ainda pessoalmente. E carrega uma doçura, uma alegria. Minha amiga, muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Transbordando aquilo que você carrega para tantas pessoas. Obrigada, meu prazer é todo meu. Tô muito feliz, honrada de estar aqui participando desse projeto que leva a palavra do Senhor, e isso nos deixa transbordando assim, de alegria, de saber que tem mulheres se posicionando para isso. Amém. Tem mulheres que estão querendo realmente fazer a diferença. Hoje em dia a gente vê tanta futilidade, a gente vê pessoas com princípios e propósitos tão diferentes, e aí quando a gente vê uma mulher linda assim, tocando na vida das pessoas, eu que sou muito grata pelo convite. Muito obrigada. Que alegria. Gente, olha só, esses dias eu acompanho nas redes sociais, eu sei que ela fez aniversário de casamento. Me conta quantos anos? Menina, 25 anos de casado. Você casou na adolescência? Olha só, 27 juntos, mais 25 anos de casado. Adolescente. Na verdade, eu casei muito novinha, mas eu falo assim, que Deus sempre cuidou de mim todos os segundos, em cada momento da minha vida. E até no início, quando a gente se encontrou, que depois a gente entra nessa história, eu era muito nova. Eu tinha 20 anos de idade. Nossa! Quando eu me casei. E aí não foi só o casamento. Juntamente com o casamento veio a família, veio minha primeira filha, na sequência o meu segundo filho. E você imagina, uma menina com 20 e 23 anos, você já se vendo mãe, esposa, dona de casa. E na época eu já trabalhava muito, mas Deus me forjou desde os meus 12 anos de idade. Porque eu comecei a trabalhar muito, muito, muito novinha. Eu saí da minha cidade, do interior de São Paulo, de 35 mil habitantes, com 12 anos de idade. Muito nova. Vim para a cidade de São Paulo justamente para poder explorar, conhecer, fazer novas conexões, trabalhos, estudos, com uma qualidade de excelência. E nesse período em que eu vivi aqui em São Paulo, foi o período que hoje eu entendo que Deus estava trabalhando na minha vida. Hoje eu entendo o quanto Deus estava cuidando da minha vida, o quanto Ele já estava me preparando para quando chegasse aos 20 anos, eu já estivesse com a maturidade o suficiente para poder ter o meu marido, os meus filhos, dar conta de um casamento, porque você sabe, é muita responsabilidade em todos os sentidos. Muitos papéis para assumir. Para uma menina de 20 anos. Muito nova. Neste momento eu trabalhava. Então, assim, eu fazia minissérie no Rio de Janeiro, na TV Globo. E era um intensivão de trabalho, de texto para decorar. Um intensivão de o bebê nascendo, com minha filha pequenininha. Um intensivão de você entender como que funciona realmente o casamento. Só que eu falo, se eu não tivesse a maturidade, a experiência, o saber cuidar de mim durante essa jornada dos meus 12 aos 19 para os 20 anos, como é que eu ia dar conta aos 20 anos? Então, forte. Deus me presenteou com esse casamento, com essa família aos 20, mas porque Ele já tinha me forjado. Uau. Ele já tinha me alicerçado, sabe? De maturidade, de experiências, de nãos, de sims, enfim. Então, eu falo que hoje eu consigo ver o cuidado de Deus em cada momentinho da minha vida, que foi muito, muito, muito lindo. E aí sim, comemoramos agora 25 anos de casamento. Bodas de prata, nova desse jeito. Não é? Daqui a pouco eu vou ser vó. Ai,
Não, é tanta coisa pra conversar, porque quem olha, né, 2 filhos já casados. E o mais incrível, Elaine, porque assim, você e César Filho são pessoas que estão sempre expostas, têm a vida sempre na mídia, parte da televisão, tudo muito exposto. E é muito difícil a gente ver um casamento de alguém que tá, você é atriz, César Filho, repórter, apresentador há tantos anos. É muito difícil a gente ver casamentos tão duradouros. É exatamente isso que as pessoas, né, nos abordam muito, com essa questão de falar, vocês dois, o César, hoje, né, hoje ele tá fazendo o jornal dele sozinho, mas, por exemplo, até o ano passado, ele trabalhava com 3 lindas mulheres, que eram a Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e a Renata Alves, e as pessoas me abordavam com essa questão dos ciúmes. Eu, quando fazia novela, Dança dos Famosos, séries, tantos e tantos programas de comédia que eu fiz, e já casada com ele, então a gente recebia muito essa questão de, mas e aí, não rolam ciúmes? E aí, não rola uma insegurança? E Thalita, eu falo sempre para as pessoas assim, um casamento, ele precisa de uma ponte para estar ligando o marido e a mulher. E essa ponte, ela precisa estar com o poder da comunicação, segurando os pilares do marido e da mulher. E quando vem essa comunicação, a comunicação com respeito, com fidelidade, com verdade, acima de tudo, essa ponte sustenta o casal. E o que nos sustentou durante essa vida toda e até hoje é a fidelidade, é a confiança, a segurança, e que faz parte dessa ponte. E se essa ponte se destrói, se essa ponte se danifica de alguma maneira, com pedradas, com furos, né, com incertezas, com infidelidade, com insegurança, vamos partir para a palavra do casal, esse casamento desmorona, essa ponte desmorona e, consequentemente, o casamento também. Então, a nossa base, desde quando nós nos casamos, o nosso acordo, a nossa aliança, sempre foi realmente a base da fidelidade, do respeito, da confiança. E aí, quando as pessoas me abordam na questão do mas os dois, né, vêm do meio artístico e que podem acontecer muitas tentações, né, muitas cantadas, enfim. Eu falo, gente, mas o nosso casamento, ele partiu de um princípio muito sólido. Ele partiu de um princípio de muita segurança, de muito respeito, de muita fidelidade entre os dois. Aonde, se você se vê em algum momento, né, onde você está em um campo vulnerável, vamos dizer assim, eu, Elaine, sempre fui aquela pessoa de impor o respeito logo de cara. Então, com um olhar, com a sua presença, com a sua atitude, meu amor, você se impõe. Posicionamento. É um posicionamento. Você não deixa nem que a pessoa chegue até você, entende? Ela não... Eu, pelo menos, sempre fui essa pessoa que nunca deixei com que viesse uma cantadinha. Então, mas por quê? Pelo seu posicionamento. E eu sei que o César é exatamente dessa maneira. Ele é exatamente com essa postura, com esse posicionamento. Então, eu acho que isso que nos sustentou, além de várias outras questões, isso é o que nos sustentou muito no meio artístico, chegando, impondo e fazendo a diferença, porque não são todos que são assim, sem dúvida alguma. É uma nuance, é uma fragilidade, onde as pessoas se deixam levar até pelo glamour, se deixam levar, né, pela emissora, pela questão de foto, vídeo, enfim, existem inúmeras tentações nesse meio que a gente sabe, mas eu falo que quando o casamento está alicerçado realmente nessa base, principalmente na rocha do Senhor. E quando você tem a sua família firmada na rocha do Senhor, nada te derruba. Pode vir a tempestade, pode vir o trovão, pode vir a maré, pode vir o que for, mas a sua família, não só marido e mulher, mas juntamente com os filhos, com esse alicerce na rocha, com os princípios do Senhor, não tem nada que possa derrubar, desestruturar um casamento. Eu acredito. É o mais forte de todos. A gente tem, né? Tem várias outras situações, mas quando você tá ali com Deus, nada te segura. E eu tô sabendo que tem uma grande novidade, porque você é essa voz. Eu já disse, você é exemplo, família, casamento. E eu sei que não existe casamento perfeito. Todos passam por desafios, mas a maneira como a gente enfrenta esses desafios é que determina que tipo de vida a gente vai
ter. Exato. E tem novidade chegando por aí. Conselhos, sabedoria para ter um casamento fortalecido. Tá chegando um livro sobre esse tema. Conta pra gente, por favor. Não, a gente tá tão feliz e tão empolgado. E você sabe que foi tudo tão rápido. Na verdade, a gente tá completando 25 anos de casamento. E aí eu falei, amor, as pessoas pedem tanto pra gente. Como? Que vocês chegaram nesse casamento aos 25 anos, com tanta qualidade, com tanta verdade, com tanto carinho, amor, respeito, com esses filhos casados e filhos que falam do Senhor, que vivem a presença do Senhor. E eu falei, puxa vida, a gente podia fazer algo um manual, algo para as pessoas poderem ler, se basear em nossas experiências, nos princípios que nós acreditamos. Então, bolamos juntos 25 princípios para um relacionamento feliz, verdadeiro, com a essência, com a essência do casal, com o poder da aliança. E eu acredito muito que esse livro vai ser impactante na vida de muitas pessoas, porque eu e o César, a gente sempre viveu pra gente o básico do que é o certo e do que é o correto. Para algumas pessoas, elas precisam aprender e entender sobre esse básico. É impressionante, porque às vezes você chega para as pessoas, falando simplesmente a questão de uma aliança do casamento. E a pessoa não entende o que é essa aliança, mas aliança em que sentido? E aí você tem que explicar. Então, assim, a gente vai estar colocando ali no livro, além dos princípios em cada um dos capítulos, que cada capítulo vai ser um princípio. Eu quero trazer uma palavra. Já tô ansiosa. Ah, linda. Uma versão bíblica. A gente vai trazer a explicação do que é esse princípio, com exemplos nossos, e depois dicas de como a pessoa poder exercitar isso no dia a dia. Ai, a gente tá muito feliz. Por favor, me diz, então, assim, eu sei que não dá pra resumir, mas eu queria que você me dissesse 3 princípios desses que você tem como importante, que sustentam, que são base. Me dá pelo menos 3. 3, vamos lá. Olha, um deles que a gente comentou aqui sutilmente, mas que eu acho que é muito, muito, muito poderoso, é o diálogo, tá? O diálogo que tá ali junto com a comunicação, mas o diálogo, um diálogo verdadeiro. O perdão, que é um perdão rápido, você nunca dormir brigado com o seu marido. Uau. E profundamente exercitar o perdão dentro de si para com o seu marido. Sim. E o respeito. O respeito, ele engloba tantas coisas, a lealdade, a fidelidade, a maneira de como conduzir, em todos. Eu acho que talvez o diálogo, o respeito... E o perdão. E o perdão são 3, assim, que são muito fundamentais para que um relacionamento que seja duradouro, saudável, feliz, e que possa, de alguma maneira, fazer a diferença na vida também dos filhos, né? Uau! Olha só, eu tô lançando o livro. Gente, pela editora Gente. Já é best-seller. Não, mentira! Algo que, assim, eu mesmo tô surpresa com tudo aquilo que Deus tem feito. E chama Quando a Alma Cansa, Deus Sustenta. Uau, traz um pouco da minha jornada. Eu vivi num ambiente completamente diferente do que seus filhos viveram, do casamento dos meus pais completamente desestruturado. Meu pai era alcoólatra, um homem muito violento, adúltero. E a minha referência de família, de paternidade, era completamente distorcida. Assim, quantas famílias vivem isso? Quantos filhos vivem isso? Muitos. Muitas famílias, muitos casamentos hoje não dão certo, porque essa mulher viveu esse padrão, essa referência emocional, desestruturada na infância, e ela não consegue viver um padrão estruturado se não for Deus. E um dos pontos que eu toco, foi o que você falou, é sobre o perdão. É muito profundo. Perdão não é sentimento, perdão é decisão, é escolha, é posicionamento. Eu escolho, eu não sinto que eu perdoei. Não, eu decido, eu escolho perdoar, não é um sentimento. Então, a partir do momento que você compreende, eu dentro de casa, eu não vou dormir brigada com meu marido. Aconteça o que acontecer durante o dia, de noite, nós estaremos juntos. Perdoar. Eu decido perdoar. E o perdoar é perdoar com verdade, porque se você fica carregando as amarguras que o não perdão traz,
Mas essas amarguras vão virando feridas. E essas feridas, a pessoa vai transbordando pra mãe, pro filho, pro amigo, pro cônjuge. E ela vai atacando as pessoas. Por quê? Porque ela viveu o estado de não perdão. Essas mágoas, essas feridas ficaram tão grandiosas que agora ela tá expondo isso pra todo mundo. É verdade. Tudo vem de um estado de não perdão. Todos os pontos negativos da vida das pessoas vêm de um estado de não perdão. E isso faz total diferença na vida das pessoas. E talvez seja um básico que as pessoas não saibam. Sim. Mas sabe por quê? Porque as pessoas são orgulhosas. Uau. E aí a pessoa tem um orgulho de vir falar, meu amor, eu errei com você, me desculpa, puxa, eu usei essa palavra que não foi agradável, que não foi feliz, ou nesse momento eu te abandonei. Existem, né, milhões de exemplos, mas se a pessoa não tem a humildade de reconhecer o erro, de vir pra você com um olhar carinhoso, com um olhar verdadeiro e falar me desculpe e perdão pelo que eu fiz, como é que você vai conseguir tratar, né, essa rachadura desse momento que os dois se machucaram? Isso mesmo. E é muito lindo você trazer isso pro seu livro. É muito forte, assim, essa questão do perdão. Enquanto as pessoas ficam aprisionadas nesse lugar, e eu digo muito, a falta de perdão é uma prisão e só você tem a chave. É uma prisão que abre pelo lado de dentro, não tem como o outro fazer. Exato. Enquanto você não perdoa. E é o perdão rápido. Rápido. Não queira ficar levando, você vai colocando, é como se você tivesse com um saco de batata. Isso. E aí tem uma batata, tem outra batata, aí vai pesando, aí a pessoa vem, te machuca de novo, e aí você recebe, não perdoa. E vai ficando com aquele saco, você fala, gente, e aí agora? Então, joga logo esse saco. Rasga a dívida. Sabe o que eu acho incrível dentro do casamento? É que muitas pessoas dizem assim, não, eu perdoei. Mas no problema seguinte, na discussão seguinte, vem e traz, olha, mas você fez isso. Perdoar é rasgar a dívida. Quando eu digo eu te perdoei, eu não tenho mais o direito de te cobrar por aquela dívida. Exato. E tem situações, às vezes, que acontecem coisas tão profundas e que eu até entendo que filhos, né, têm a dificuldade de perdoar pais, em caso de ver o adultério dentro de casa, ou milhões de situações. E muitas vezes, o perdão, você dá o perdão dentro do seu coração, que é para trazer a sua cura interior, para trazer a sua paz interior. Não é para o outro estar bem, mas é para você dormir, colocar a sua cabecinha no travesseiro e falar, tá tudo bem, eu perdoei, tá tudo zerado, estamos quites. Só que quando vem um perdão muito difícil, às vezes a pessoa não precisa necessariamente continuar convivendo com aquela pessoa. Isso. Então você vai, perdoa, se livra daquele saco de batata, se livra daquela situação pesada. É um alívio, literalmente. E aí a pessoa, aí ela decide se ela vai mudar ou não. Se ela vai continuar te traindo ou não. Se ela vai continuar te ofendendo ou não. Se ela vai continuar bebendo ou não. Mas você fez sua parte, você se curou, você se livrou, você saiu dessas amarguras, você saiu desse machucado, desse estado de não perdão. A oração do Pai Nosso, né? Ela é muito, muito linda e muito clara. É sobre eu perdoar a quem me ofendeu, sobre eu perdoar a quem me deve, para que eu seja perdoado, né? Então eu só tenho acesso a esse perdão à medida também que eu perdoo para ter uma nova vida, né? E você é uma mulher de fé, né? Sou. E eu queria que você falasse um pouquinho. Você sempre foi uma mulher de muita fé, mas eu te acompanho nas redes sociais, eu percebo que de uns tempos para cá você tem se posicionado com muito mais clareza, de uma forma diferente. O que tem acontecido nessa tua jornada de fé? Pois é, na verdade eu acho que quando a gente é realmente tocado, né, por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, a gente passa a ter um entendimento mais profundo do que é a fé. E às vezes tem pessoas que me perguntam, Elaine, mas o que é essa fé que você vive? Como que você tem essa fé tão profunda e verdadeira? Eu falo, gente, a fé, para quem ainda não tem, ela é um estilo de vida. Você tem que ter como estilo de vida e você tem que exercitar a fé diariamente. Ou seja, você acreditar naquilo que realmente os seus olhos não estão vendo. É aquilo que você sabe, que sua mente... Eba! E a gente tem que ter fé para tudo. É aquilo que a gente sabe que somente o Deus do impossível vai estar resolvendo para você. Sim. E é você tendo fé, você acreditando profundamente naquilo que realmente você não está enxergando. É quando Deus vem e vai fazer. Agora, o porquê que tudo isso veio à tona na minha vida e de uma maneira também, né, mais abundante, inclusive através das redes sociais. Eu tinha uma outra educação espiritual.
Eu venho de uma outra educação espiritual. E uns 4 ou 5 anos atrás, foi quando nós fomos tocados profundamente, inclusive através do nosso amigo em comum, André Vitor, através da palavra, dos ensinamentos dele, ele louvando, trazendo uma palavra tão profunda do Senhor, que tocou a minha casa, tocou os meus filhos, o meu marido ainda de uma maneira também mais profunda, onde todos nós tivemos esse conhecimento e todos nós, os meus filhos, eles eram totalmente do mundo. Os meus filhos, eles eram de balada, eles eram de boatinha, de saírem com menininhas, esse e aquilo. E hoje, quando você olha e fala, o quê? O Luigi, que é o meu de 21 anos, pregando na igreja, o meu filho sendo líder de jovens na igreja. Então as pessoas ficam loucas e querem saber, Elaine, mas como assim? É porque a gente conheceu um Deus, um Deus poderoso, sobrenatural, que é somente Ele, o caminho, a verdade, a razão. E antigamente eu tinha uma visão de que eu rezava com aqueles livrinhos, sabe? Eram rezas assim, decoradas, mas não que eu sentava com Deus, com nosso Pai Todo-Poderoso, para trocar realmente uma informação com ele. Pai, hoje preciso, Pai, da sua resposta, do seu carinho, do seu amor. Eu achava que Deus tem coisas mais importantes para fazer. Todo muito ocupado. E aí, às vezes eu não me deixava, né, ter esse tempo com Deus. E eu aprendi através desse grande profeta, que é o André Vitor, uma grande mulher de Deus também, que é a Patrícia Leal, que esteve muito presente no início. Amiga. A Paty, né, Linda. também, os dois, assim, e eu falo pra você, os dois é que são responsáveis pela conversão da minha família, de nos levar a palavra profundamente, e foi a partir daí, né, que eu resolvi trazer isso de uma maneira mais impactante, mais forte para as redes sociais, para as pessoas poderem sentir essa transformação da nossa família e como foi realmente essa transformação. Porque, para mim, de verdade, era muito impossível de eu visualizar os meus filhos, onde eu os vejo hoje, com a presença de Deus, antigamente, eles chegavam em casa, sábado à noite, e hoje tem a escola de samba, não sei o quê, mamãe e papai, como que a gente vai, como que eu posso ir e tal. E eu e o César, a gente ficava naquela situação que eu falava... Coração apertado. Exatamente. Aí eles iam e eu ficava esperando eles voltarem até 5, 6, 7 da manhã. Era uma loucura. Hoje, eles chegam no nosso... Hoje, agora já estão casados os dois, né? Hoje, até o ano passado... Eles chegavam, né, no nosso quarto, tipo, no sábado à noite. Mamãe, papai, o pessoal tá chegando aí, tudo bem? A gente vai fazer uma noite de louvor, uma célula... Meia-noite, 11 da noite. E eu falava, glória a Deus, só vem todo mundo. Só entra. Mas foi muito bonitinho, porque quando os dois resolveram se batizar, que inclusive foi o André Vitor, ele fala, mamãe, já escolhemos a pessoa que vai nos batizar, já sabemos o local que vai ser aqui em casa, já chamamos os meninos pro louvor, já chamamos todo mundo pra estar orando, isso e aquilo, tá. Eles organizaram tudo. Então, assim, partiu deles, sabe? O desejo de se batizar e de nascerem realmente novamente. E batizamos juntos, eu e o César entramos junto nas águas, mergulhamos nas águas também com eles. E isso foi um grande, grande divisor de águas em nossas vidas, sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que sim, nós éramos felizes, nós já tínhamos princípios, valores, alegria, a gente tinha tudo isso dentro de casa, mas depois que a gente conheceu esse Jesus, esse Deus tão soberano, as coisas ficaram num patamar tão elevado e tão ainda superior e maior do que a gente vivia, que é lindo, é leve, é reconfortante. E é isso, a gente passa por desafios, né, muitas vezes, mas você passa de uma maneira leve, você passa de uma maneira serena, com uma paz interior e sabendo que tudo vai dar certo e que se de alguma maneira aquilo ali não foi resolvido agora, Deus está preparando melhor, que Deus está nos ativando para chegar nesse momento com calma. Então, foi tudo muito, 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 muito transformador e as nossas vidas têm uma história antes e depois. Uau! E esses dias, há poucos meses atrás, os dois filhos casaram. Gente, eu acompanhei. Eu assisti vídeo, eu quase me acabo de chorar. As pessoas param a gente até hoje. Gente, eu tenho 4 filhos, tá? E eu fiquei olhando... Cara de menina.
4 filhos, 3 meninos e uma menina. Ai, que delícia! Agora é uma nenenzinha de 1 ano. Ai, que Mas fofo. quando eu vi aquele vídeo, a declaração do Luigi pra você... Gente, eu já me emociono. Não, e você sabe que ele pegou a gente totalmente de surpresa, mas foi assim mesmo. Eu não imaginava, e olha que eu organizei tudo com eles ali, passo a passo do casamento. E eles conseguiram esconder isso da mãe e do pai. E eu lembro que quando eu tava nesse momento do altar, o Luigi estava extremamente emocionado o tempo inteiro e grato, né? Uma gratidão gigantesca pela mulher, que é a Júlia, é extraordinária. A família dela é toda maravilhosa. E é um grande presente de Deus em nossas vidas, sem dúvida alguma. Ele falou assim, agora nós queremos honrar nossos pais e nossas mães. E aí, ele virou. No que ele virou, assim, pra mim, eu falei, não é possível. Eu lembro que ele falava e eu chorava. Não, mas segura aqui um pouquinho, que eu quero mostrar esse momento pra você e pra quem tá assistindo. Nossa, porque vale a pena. Obrigado por cuidarem de mim. Obrigado por me amarem tanto. Obrigado por cada não, papai. Obrigado por cada jogo do São Paulo que você me levou. Obrigado por cuidar tanto de mim. Obrigado por sempre prover para nossa casa, por sempre liderar nossa casa, por ser tão sábio, tão inteligente. Obrigado, porque você me ensina o que é ser um homem de Deus. Mãe, obrigado por me segurar dentro de você por 9 meses. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por me amar. Obrigado porque até mesmo nas madrugadas você invade meu quarto para me beijar. Obrigado por cada dia que eu vivi ao lado de vocês dois. Agora eu vou começar a minha família com a melhor referência de família que eu conheço, César e Elaine. Vocês são o casal referência e a família referência. Eu amo vocês dois, mais do que tudo. E eu vou honrar a vida de vocês para sempre, assim como diz na palavra do Senhor. Os meus pais sempre serão honrados. Eu amo vocês dois. Obrigado por me trazerem até aqui. Hoje, enquanto eu tava me preparando com o Ed, quando eu colocava o terno nele, quando eu arrumei o cabelo dele, eu vi Jesus em você. Eu vi Jesus na sua alegria, eu vi Jesus no seu amor. E enquanto você caminhava para vir pro altar, eu vi o brilho de Deus em você. Porque você foi chamado para ser brilho de Deus. Minha princesa. Minha princesa. Meu Deus. Ontem, quando eu tava indo dormir, eu comecei a lembrar cada fase da nossa vida, cada viagem juntos, até chegar nesse momento. E tem uma resposta para tudo isso: a misericórdia de Deus. Porque até aqui Ele foi fiel. Porque até aqui Ele cuidou da nossa casa. E hoje, Ele tá te enviando. Ele tá te enviando como uma flecha para as nações. Te enviando para auxiliar esse homem pelo resto da sua vida. Te enviando para ser a mulher de oração da sua casa. Hoje Deus tá te enviando. E você, minha princesa, você foi incrível sua vida toda. E agora, esse homem tem a sorte de ter você pelo resto da vida. Ai, Não, e tem a parte da Luma também honrando pai e mãe. É uma coisa, assim, porque eu falei, acho que ela não vai repetir o mesmo que ele fez no casamento. E ela virou pra gente e olha aqui, gente, as duas, debulhando. gente, um lencinho, por favor. Olha, é que eu falo, né, os filhos, eles são preciosidades, né? Eles são as nossas relíquias, Os filhos são o maior presente de Deus em nossas vidas e são realmente relíquias, são pérolas e principalmente deles dois estarem vivendo essa jornada com Deus de uma maneira tão profunda. Isso toca tanto os nossos corações e deixa a gente transbordando mesmo de gratidão ao Senhor. E tem dias que eu falo, Senhor, eu não sei nem como te agradecer por tanto que o Senhor faz na vida dos meus filhos, porque é diariamente. É mais unção, é mais amor, é mais honra aos pais. É algo tão, tão sobrenatural e difícil de você encontrar hoje em dia. Então, por isso que tocou muito na vida das pessoas e
Por isso que as pessoas têm querem tanto saber, né, como que a gente chegou nesse lugar. Mas é Deus. Ai, que lindo. Deus em cada momento. Eu falo que por trás, né, dessa conversão deles, obviamente, teve uma mãe que orou muito. Teve uma mãe que orou muito por eles. E quando eu via os dois nesse lugar do mundo, da vida, eu falava, Senhor, tira esses meninos desse lugar. Eu não sei como, mas é só o Deus mesmo do impossível para poder tirar e colocar os nossos filhos debaixo das asas do Senhor, debaixo dos cuidados do Senhor, de uma maneira tão preciosa como Ele fez com os meus filhos, como Ele guardou, como Ele poupou, como Ele cuidou, direcionou, e até hoje. Mas eu orei muito, era muito joelho no chão, eu e meu marido, quando eles saíam para essas noitadas todas. Eu nunca me esqueço de quantas e quantas horas e momentos que eu tive ali orando, intercedendo por eles, para os casamentos acontecerem, o quanto nós intercedemos para entender, né, se realmente era do desejo de Deus, era da vontade dele, apesar de amarmos e conhecermos as famílias e tudo mais. O Ed também, que é encantador, é um menino de ouro, os dois. Então, eu falo que tem que ter muita, muita, muita oração dos pais para os seus filhos. Até hoje, os dois casados, todas as noites, eu e o César, a gente ora de mãos dadas, todas as noites. Mas eu posso estar cansada, eu posso chegar exausta. Ele, de algum lugar, eu falo, a gente teve tempo para tudo, não teve? Uau. Agora é o nosso momento de estarmos em oração pela nossa família, pela nossa vida, pelos nossos filhos. Genro, nora, pela nossa casa. E as pessoas também não têm ideia do quão isso é transformador dentro de uma família. Muito. As pessoas não têm ideia o poder que é a oração vindo de um pai e de uma mãe de mãos dadas. É transformador. E isso a gente faz diariamente, pontualmente, conversando com o pai, entregando a vida dos nossos filhos para ele, para que a honra e a glória seja dele em tudo que a gente faz e que o cuidado seja somente do Senhor na vida dos nossos filhos. Uau! Elaine, eu queria te pedir para você falar agora para essa mãe que talvez esteja vivendo o que você viveu. Sim. Orando pelos filhos, ou ver os filhos saindo, chegando pela manhã, vivendo uma vida diferente daquilo que elas desejam. Eu queria te pedir para você falar hoje diretamente com essa mãe, aqui nessa cama. Olha, mãe, você que tá aí do outro lado e que você tem o seu filho no mundo, que você de alguma maneira quer resgatá-lo, seja de vícios, de drogas, de bebida, de relacionamentos impuros, de relacionamentos que não são do Senhor e que você não sabe como. A minha estratégia foi realmente orar pelos meus filhos e entregá-los nas mãos do Senhor. E quando eu digo você orar pelos seus filhos, é você, mãe, é você, pai, porque vocês têm esse poder. Vocês podem ter uma pessoa, um bispo, um pastor, alguém para estar orando e intercedendo por esses jovens também. Mas você, mãe, tem um poder sobrenatural que quebra todas as barreiras, que quebra todas as paredes do inferno. É um pai e uma mãe orando pelos seus filhos é que vai fazer a diferença, vai fazer com que eles estejam no lugar, no caminhar com Deus, de mãos dadas, seguros, com o cuidado do nosso Pai Todo-Poderoso. Então não desista, não perca as esperanças, não perca a sua fé, mas sim, exercite todos os dias através da sua oração e que esse tempo já está preparado para os seus filhos, para a sua filha, para o seu filho e para a sua vida. E vai ser transformador na sua casa, no seu lar também. Confie, acredite, tenha fé e ore. Uau, que forte. Eu quero aproveitar e dizer para você, talvez você diga, eu não sei como orar. Orar é conversar com Deus, é construir um relacionamento com Ele. Assim como um pai ama ouvir o filho contar como foi o dia, quais são os desafios, quais são as alegrias. Exato. Deus, como pai, deseja nos ouvir. Então, tire um tempinho do seu dia, converse com Deus, compartilhe com Ele seus medos, suas alegrias, seus sonhos, seus projetos. Isso é orar. É construir esse relacionamento com Deus como seu Pai. E a partir disso, a sua casa, a sua vida, o seu casamento podem ser transformados, porque você trouxe
Deus para fazer parte da sua casa, da sua família. Isso que a Elaine tem falado aqui, eu Deus no até centro de tudo. completar algo em cima do poder da oração, e que às vezes até inconscientemente a gente está orando, e você pode ser até uma pessoa que ainda não seja convertida. Tá? Uma pessoa que tenha outros princípios religiosos, que eu não gosto de falar de religião, porque eu acho que religião só afasta realmente as pessoas de Deus, do princípio, do que tem que ser. Mas vamos supor que você não seja uma pessoa ainda cristã e que você esteja querendo entender aonde você está. Quando eu ainda não tinha os princípios, né, da Bíblia, de Deus Todo-Poderoso na minha vida, acho que eu tinha 15 para 16 anos, eu tinha um relacionamento muito disfuncional com um namorado. E eu lembro que eu sofri bastante nesse relacionamento, falta de respeito, verbalmente, a insegurança dele para comigo. Era realmente muito disfuncional, mas um relacionamento que me machucava, que me humilhava e que me entristecia demais. Eu lembro que um dia foi tão forte uma discussão que a gente teve, e que eu fechei a porta do meu quarto, e que eu ajoelhei ali naquele quarto, e eu falei assim: meu Deus, eu não mereço estar passando por isso. Eu falei, mas eu não mereço estar passando por isso. Eu falei, por quê? Eu falei, Deus, eu sei que tem algo muito melhor preparado pra mim, mas só me tira desse lugar que eu também não sabia. Sabe quando você não sabe sair daquele relacionamento, ainda nova? E muitos jovens, tenho certeza que estão nesse lugar. E eu lembro que eu fiz uma oração tão direta, pequena, mais profunda e verdadeira, e vindo tão lá do meu interior. Que lindo. E quando que eu ia imaginar que não é na hora ali, imediatamente, que às vezes vem a resposta. Mas pra mim veio, depois de 5 anos, o meu marido, de uma maneira tão encantadora, esse gentleman, sabe? Essa pessoa educada, carinhosa, amável. O César, ele é uma pessoa assim, ele é um homem exemplar em todos os sentidos. Eu honro a vida dele diariamente, é meu parceiro de vida, meu amigo, realmente é o meu tudo. E eu achava que eu nunca fosse encontrar um homem desse na minha vida. E aí, um dia, eu falei, gente, aquela oração que eu fiz lá atrás, olha o que Deus veio e preparou pra mim. Essa relíquia desse homem, que é o César. E eu vou te falar mais. A minha filha passou por uma situação um pouco parecida também. E ela falava assim pra mim, mamãe, eu não sei se um dia eu vou conseguir encontrar um homem como o papai é com você. O papai te ama, mamãe, de uma maneira tão incondicional. O papai baba por você, gente, o papai te respeita, o papai joga o tapete pra você passar. Eles brincam e falam assim, papai, por que você ama tanto a minha mãe, hein, desse jeito? Nossa! Porque ele faz tudo pra agradar. E eu lembro que a Luma, um dia ela me questionou e falou, mamãe, eu não sei. Ela, conhecendo, né, os jovens como são, ela já estava um pouco, tinha perdido a esperança de que talvez ela conseguiria... Era um alto padrão de referência para ela. Um alto padrão. E olha o que Deus preparou para minha filha. O Ed, que é o marido dela, ele tem todos os princípios do César. Mas tudo. Assim... No início do namoro, você faz uma comparação. O César nunca relou, nunca tentou me abordar, nem pegando na mão, abraçando, tentando beijar, ou algo assim. E o Ed sempre foi a mesma coisa. Ele é inglês, né? Que ele é da Inglaterra. Então, ele vem com esses princípios, ele vem com uma educação de lorde, tudo. Muito de família, muito né? Muito de família. E muito parecido com o do César. E aí ela falou, mamãe, foi o que encantou, sabe? A Luma, mas eu digo, olha que coisa. Quando as mães acham que não tem mais o caminho, não tem mais a solução, ou quando o jovem acha que não tem mais a solução, tem. Entregue pro Senhor, ore, fale com Ele, que Ele vai arrumar esse caminho. Uau. Quando você realmente acredita e leva para Ele com verdade, né? Muito forte. Esse sentimento que você tá passando. É sobrenatural. E sabe o que eu acho lindo? É que essa questão do padrão. Vocês mostraram para os filhos
como é um padrão saudável de relacionamento. Vocês sim. têm o casamento, porque muitas vezes o que eu percebo, nascem os filhos, principalmente a mãe, coloca os filhos como total prioridade acima até do casamento, marido, acima sem do marido. dúvida. Mas pelo que eu percebo, pelo que você me disse, não, seu casamento sempre foi a prioridade. Exato. E vocês mostraram, ensinaram aos filhos esse padrão. Exato, e que é aliança, né? É o que você faz ali no altar, no momento em que você realmente troca as alianças com o seu marido, é uma fidelidade em todos os sentidos. E você nunca pode perder essa aliança com ele. E o que acontece hoje, por exemplo, em nossa família, os 2 filhos já se casaram. E a gente só está reforçando, a gente está revalidando essa questão das nossas alianças, do nosso compromisso, do nosso amor, do nosso relacionamento. Sempre vivemos juntos e sim, dando prioridade para o casal, mas fazendo tudo que tinha que ser feito com os filhos. E hoje, os filhos saindo de casa, a gente continua dando mais ainda 100% de atenção pra gente, casal, e as pessoas me falam, mas e a síndrome do ninho vazio? Eu falo, Já ia perguntar por isso. A síndrome do ninho vazio, eu não deixei chegar perto da minha casa. Eu não deixei se aproximar, porque quando você tem uma aliança consolidada com seu marido, você tem um relacionamento gostoso, feliz, leve, verdadeiro, onde vocês se bastam, onde vocês se preenchem, é claro que é uma delícia ter os filhos, a casa fica mais silenciosa, claro que fica, a casa fica mais diferente, completamente, com um silêncio absurdo. Nossa. Mas a esposa e o marido é o momento deles se reconectarem ainda mais, né? Deles fortalecerem essas alianças ainda mais para que preencham esse lugar onde Sim. eles saíram, entende? E isso a gente tá conseguindo tirar de letra, graças a Deus. Mas por quê? Eu me preparei muito para isso. Eu sabia que os 2 estavam se encaminhando para um namoro, né, tão feliz e para o casamento. E que eu falei, isso aqui, daqui a pouquinho eles vão sair de casa. Então eu já fui me preparando psicologicamente. E tudo vem muito do pensamento, né? Então, na verdade, Sim. quando você fala psicologicamente, é mentalmente mesmo. Tem trabalhando a sua mente e já exercitando e trabalhando e falando, ok, querida, daqui a pouco eles vão sair. E qual vai ser a nossa realidade? Qual vai ser a nossa realidade, entende? Então, foi algo que estamos, né? Porque tem 3 meses somente que minha filha se casou. E os nossos 2 filhos, eles se casaram com uma diferença de 7 meses. Nossa. Que 7 é um número de Deus, né? Mas é uma diferença de 7 meses e é tudo muito fresquinho. Então a gente também é uma nova mãe que nasce, sabia? Uau! É uma nova mãe e essa mãe aprende a amar, a valorizar e a cuidar os filhos à distância. E de uma maneira diferente. Filhos também, né? Ter novos filhos, agregar novos filhos, né? Novos comportamentos, novas ideias, novos pensamentos, novos roteiros de viagem, onde Genro e Nora assumem esse lugar. Pra você, sem dúvida. genro Ed e Júlia, como você recebeu? Qual é o lugar que hoje eles ocupam na sua vida? Olha, é isso que eu falo, eu não sei como agradecer ao Senhor, porque é uma duplinha muito perfeitinha ali. É uma duplinha dizer muito... que eu conheci a Júlia pequenininha, tá, gente? Quando eu olho, eu falo, gente... Pois é... A Ju é uma princesa, uma relíquia, ela tem uma sabedoria, né, em todos os sentidos, ela sabe conduzir o relacionamento de uma maneira, assim, ímpar. O Ed é um menino romântico, generoso, carinhoso, carismático, que não tem quem conheça o Ed e fale algo negativo dele, sabe? Incrível. É algo muito único. Então, os 2 são. E eu acho que é tão importante esse assunto também ser abordado na questão da sogra, principalmente receber a nora e o genro, mas tem muitas mulheres que querem concorrer com nora e que querem trazer um embate de não, ela tá roubando, o meu filho. Não existe isso. Que mentalidade é essa doentia de mães quererem afastar o seu filho de si? Porque você fazendo isso, você tá afastando seu filho Sim. da própria mãe. É óbvio que ele vai partir pra nova vida, pra nova pessoa que vai conduzir o caminho com ele, que é a esposa. Então, eu acho que é a falta de sabedoria, né? O quão as mulheres têm que ter a sabedoria de gente... Trazer como filhos, Trazer de como verdade. filhos. Ter a nora como uma filha, o genro como um filho. E eles são muito queridos Que lindo. mesmo. Assim, eu e o César, a gente
ama a Júlia e o Ed, mas como os nossos filhos de verdade e como é importante, como seria bom se todas as famílias conseguissem ter isso. Seria transformador. Né? É que, na verdade, nem todas as pessoas, né? Talvez as pessoas se questionem e falem, Elaine, mas nem todas as pessoas são tão perfeitas e maravilhosas como a Júlia e o Ed. Mas eu acho que você, como mãe, no caso, tem que ser sábia e saber conduzir esse lugar, agregar. trazer de alguma maneira, de longe, de uma maneira sutil, de ajudar a lapidar, mostrar o que pode ser, talvez, né, aperfeiçoado, trazer um equilíbrio, talvez em faltas que precisem entre o casal. Eu acho que vem tanto da mulher essa sabedoria, é o papel dela, né, de trazer isso agrega, na vida dos filhos também, conecta. depois de casado, sempre respeitando, né, os limites. É isso que eu faço. Eu falo assim, gente, eu nunca cheguei na casa dos meus filhos, do Luigi, tô chegando pra tomar um café, um bolo, coisa assim. É sempre, só se eu sou convidada, sabe? Se a gente tem algo pontual marcado, mas é muita invasão. Então a gente tem que saber respeitá-los em todos os sentidos. Uau. Isso sempre. Quantos conselhos sábios. E eu tô sabendo que em breve você vai estar compartilhando conselhos para mulheres em um evento. Verdade. Me conta essa novidade. Já quero estar presente. Me conta quando vai ser, como vai ser, que eu quero estar presente. Olha, vamos lá. Eu já tenho a data, que é do dia 13 de setembro, tá? E temos uns 4 meses, alguns meses aí pela frente. E as pessoas, por onde eu passo, as mulheres me perguntam muito, né? A questão do relacionamento, do casamento e gostariam muito de estar comigo. Elaine, queria muito estar um dia com você, queria entender mais, queria ouvir mais de você e sentir realmente esse clima de vocês, da família. E eu falei, poxa vida, gente, vamos criar então um dia onde eu possa estar com essas mulheres, o meu marido, os meus filhos, alguns convidados, alguns amigos. Nossa, vai estar a família toda. Bom, a família toda no palco comigo. Incrível. Então a gente vai fazer momentos, sabe? Momentos de talk show, onde a gente vai poder conversar, trocar ideias, abrir o microfone para as perguntas. Porque muitas vezes a pessoa tá ali ouvindo, fala, tá. Então mande a sua pergunta, a gente responde aqui e agora. Vamos tirar limpo toda essa história. Então eu acredito que vai ser um evento muito transformador e talvez através da nossa vida que as pessoas possam se inspirar a ajustar, a equilibrar, a mudar aquilo que elas precisam dentro de casa através dos nossos exemplos. Então a gente vai fazer esse evento, a gente tá finalizando o nome, mas vai ser muito impactante. Dia 13 de setembro aqui em Alphaville. Aguardem, fiquem ali de olho no meu Instagram, que é o @ElaineMichele, e lá a gente vai estar colocando todas as informações para vocês. Olha só, gente, fica atento, porque eu tenho certeza que isso vai edificar muitas pessoas. E aí já tem convidados maravilhosos, hein? Que eu já sei que vão. Não vou dar spoiler, mas que vão fazer a diferença. Gente, o coração. Mas eu vou aproveitar que eu estou aqui com ela antes do evento e eu já vou fazer a minha pergunta. Sim. Porque uma coisa que eu acho lindo entre a Luma e o Luigi é esse relacionamento entre irmãos. Eu com 4 filhos, tem dias que eu olho assim, qual é a chave para fazer com que eles sejam tão unidos? Porque eu sei que tem desafios como todos os irmãos. Mas vocês criaram eles de uma forma tão linda, eles são tão conectados. Me diz que eu acho que tem alguns princípios, tem alguns pontos, assim, né? A fase da adolescência é uma fase mais desafiadora, tá? E até na fase da infância, eles tinham algum arranca-rabo, uma briguinha, um puxãozinho de cabelo, coisas assim. E na fase da adolescência, eu lembro que às vezes, por eles acharem que são o dono da razão e da verdade, às vezes tinha algum embate. Mas tudo mudou depois que eles conheceram Jesus. Olha aí que chave poderosa. Tudo mudou depois que eles conheceram Jesus e que eles entenderam que a importância do diálogo, a importância do tratar bem, a importância do amor incondicional. Essa é a palavra. Que apesar de ser diferente, às vezes, em algum ponto, que quando eles falam em amor um para o outro, que o entendimento é muito maior, é muito melhor. E eles aprenderam essa questão. E eu digo também que o exemplo.
né? Eu, com os meus irmãos, a gente sempre se deu muito bem. A gente sempre teve um relacionamento também tranquilo, de muita cumplicidade, de trocas e de estarmos juntos nos eventos. E a Lume e o Luigi, eu acho que foi a partir de um tempo também, assim, eles estão mais do que nunca conectados. Eles estão mais do que nunca juntos, unidos. E agora também, depois de casados. Tipo, eles vão comer a pizza. Vamos com o grupinho, estão sempre fazendo parte do mesmo grupinho. Eles têm 3 anos de diferença e já não tem diferença, né? Quando chega agora nessa depois idade. Que chega na vida adulta aí já... Então eles compartilham muito dos mesmos lugares, mesmos grupinhos, do mesmo ecossistema. E isso faz muita diferença também, sabe? É bem saudável o relacionamento deles. Eu acho que também hoje eles chegaram no lugar de uma maturidade maior. O Luigi tá com 21 e a Luma com 24 para 25. Então também eles chegam num lugar de mais maturidade. Na fase da adolescência, eu acho que a gente tem que trazer o amor, para que eles saibam lidar e tratar o outro com amor que consegue trazer essa cumplicidade entre os irmãos. Quando discutiam, o que é que você fazia ali na infância, na adolescência? Na infância, quando era pequenininho. Deus, meus são tudo criança. Eu olho assim. Jesus. Eu tinha, sabe o tapete da disciplina? O que é o tapete da disciplina? Então, assim, que eu quero aprender. Se eles estão brigando, discutindo, eu falava assim, os dois pro tapete da disciplina. Tapete da disciplina, você não vai ficar mais tempo. O que é o tapete da disciplina? Você coloca um tapetezinho ali, bobo, no canto da casa, onde os dois têm que sentar um de frente para o outro, sem ficar dando risada, sem falar, e os dois ficarem olhando um pra cara do outro, durante 1 minutinho, 2. E depois desse tempo, você fala assim, desculpa pelo que eu falei pra você, desculpa, irmã, desculpa, irmão, e dá um abraço e fica no abraço mais ou menos de 1 minutinho. Se eles não faziam isso, vai ficar mais tempo. Não vai fazer? Não vai pedir desculpa? Então vai ficar mais tempo. Beleza, chegando tô em aqui. Casa, tapete da disciplina. Amei! Não, o tapete da disciplina. Você tem que ensinar mas isso no livro, no curso. Na época tinha Super Nani, ela tinha até um programa no SBT, e eu lembro que eu também não tinha, gente. Mãe não nasce com manual, mãe não nasce sabendo tudo. É normal não saber. E eu lembro que eu acompanhava muito os ensinamentos, e ela ensinava muito a questão do tapete da disciplina. E aí, funciona, tá? Funciona na prática. Funciona na prática. Eu amei isso, porque tem dias que eu falo assim, tem dias que eu corro, porque são 3 meninos. 10, não, e menino 8, tem uma energia, 6. né? Aí tem horas que começam a brigar com o outro, eu penso assim, será que é melhor eu me meter, parar, deixar eles se resolverem? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Qual que é a idade mesmo? 10, 8 e 6, Nossa. Os 3 meninos. Aí a neném tem 1 ano. Você tá naquele momento, mas é o momento que você consegue impor os limites. E eles precisam dos limites. Uau. E é isso que eu digo muito também, porque se você não coloca os limites, eles se sentem soltos, eles não se sentem pertencentes, eles não se sentem cuidados e muitas vezes eles não se sentem amados. Então, que você, né, e todos os pais consigam gerar e aplicar os limites para esses filhos, porque filhos sem limites são filhos perdidos, soltos, e que vai chegar ali na frente, ele vai pegar a chave do seu carro, ele vai sair com o seu carro, vai bater o seu carro e vai achar que tá tudo certo, e você não vai conseguir controlar. Então você precisa dar os limites até agora, umas 7, 8, 10 anos de idade, 12, que chega chegando com 12 na anos, adolescência. é uma outra fase, meu amor. Ai, eu já tô preparando o meu coração. Já passei! Por favor, escreva um livro também sobre... Sabe, né? Por favor. Ai. Antes, por favor, em menos de 2 anos antes do meu mais velho fazer 12. É desafiador, mas é uma delícia. E depois que a gente passa, ó, falando, missão cumprida, pronto. Valeu a pena, estão casados, tá tudo certo. Essa sensação que você teve quando você casou os dois, missão cumprida? Foi, porque assim, é isso. Passa um filminho, né? Quando você assiste esses vídeos e quando você olha os dois ali, preparados no altar, se casando, você fala, uau, você lembra desde o nascimento, do estar mamando, da fase das crianças, de adolescente. Então passa um filminho e aí você fala, realização com sucesso. Uau! Fizemos um bom trabalho até aqui e check. Aqui foi, missão cumprida. Venceremos. Vencemos, né? Vencemos. Amiga, e vencemos com louvor, vencemos com exemplos, dois sendo 2 jovens exemplares. Isso que é o melhor, é o mais bonito, o mais gostoso de ver.
É lindo. Eu acompanho um pouco a Júlia, o Luigi, e eu vejo quanto eles têm sido essa voz para jovens na juventude, esse exemplo, né, de um Deus que quando faz parte do casamento, mesmo tão novo, tão ali, Deus realmente é a base, é a estrutura de tudo. Isso é o que vocês Eles estão na segunda liderança de jovens. E eu nunca na minha vida achei que o Luigi um dia fosse fazer parte de alguma igreja. Muito menos que ele fosse ser líder de jovens. Gente. E agora ele faz parte da segunda liderança de jovens. E além disso, ele dá a palavra na igreja. Então, eu não tenho o que dizer. Deus é maravilhoso demais e ele transforma a vida, as nossas vidas e dos nossos filhos. É lindo. A gente já tá quase caminhando pro final, mas uma das coisas que eu tô percebendo aqui nessa conversa e que eu quero te perguntar você parece ser alguém muito grata. Muito, sempre fui, mas eu acho que a gratidão é uma coisa que me traz, inclusive, a alegria, sabe, do acordar e do saber que, independentemente dos problemas, independente das situações difíceis, delicadas, que a gente passa, tudo isso é Deus te forjando, é Deus te colocando num patamar maior. É quando você tem a gratidão, inclusive pelos momentos difíceis da dificuldade. Eu já tive tantos momentos desafiadores na minha vida e todos eles eu falei, Deus, obrigada por estar me colocando nesse lugar de dificuldade, porque eu sei que daqui eu vou para um outro patamar. Deus, obrigada por me colocar com essas pessoas difíceis, por esse desafio, até dentro da família. Porque Deus te coloca num desafio familiar, é mais forte ainda o seu agir ali dentro dessa família. É mais forte ainda o que você tem que tocar na vida dessas pessoas. Porque Deus te colocou ali, tem um porquê, tem um propósito, tem um motivo, para você inspirar. E sempre, quando as pessoas vêm me abordar, trazendo problemas ou trazendo algo, né, para eu ajudar a solucionar, eu falo, Deus, obrigada por esse momento, porque o Senhor está me ensinando a ter olhos, né, de generosidade em cima da pessoa. O Senhor está me ajudando a ter um raciocínio lógico para ajudar essa pessoa. Tudo é aprendizado. Tudo. Todas as coisas difíceis. Todas as coisas difíceis. E, malemar, então, as coisas, imagine as coisas boas e maravilhosas. Verdade. A gratidão é algo que eu falo que as pessoas têm que exercitar diariamente, com tudo, a todo momento, todos os dias. Eu saio de casa agradecendo, eu durmo agradecendo. Ai, que lindo. Sempre. A gratidão é uma chave que transforma a nossa vida. Sem dúvida, né? sem E eu dúvida. queria te pedir para deixar uma mensagem para talvez alguma mulher que está passando um momento desafiador e tá olhando assim, meu Deus, eu perdi a esperança, eu tô tão cansada, o que eu posso fazer? Eu queria te pedir para olhar nos olhos dessa mulher e deixar uma mensagem. Puxa, eu acho que talvez, eu gosto muito de uma palavrinha que é pequena, mas é tão forte, que é a palavra amor. E quando você consegue transbordar o amor na vida das pessoas que estão ao seu redor, que são desafiadoras, ou no trabalho onde você está, quando você consegue se aproximar de Jesus, levando a palavra em amor, levando o seu olhar em amor, levando as suas atitudes em amor para essas pessoas que são difíceis, você pode ter certeza que esse amor, além de vir em dobro para a sua vida, você vai estar fazendo a diferença e ensinando essa pessoa o que é se aproximar de Jesus, de ser uma pessoa próxima a Jesus. Então, talvez a palavra que eu diria para vocês é que sejam o amor, transbordem o amor, inspirem o amor, ensinem o amor, aprendam mais sobre o amor em todos os sentidos e que essa palavrinha faz a diferença. Você que tem um filho, você sabe que nós aprendemos o verdadeiro significado da palavra amor quando nós somos pai ou mãe, quando a gente gera um filho. Então, que você seja amor na vida das pessoas. Uau! Ela é multipapéis. Mãe, esposa, atriz, uma mulher de Deus. Agora também com coleção dona de roupa. Dona de casa. E agora com coleção de roupa também. Semestre vem aí também. SMK Brasil by Elaine Michele. Uau. Com roupas, com looks lindos, com conforto. Eu falo, gente, eu quero conforto e quero que a gente coloque na mala e não amasse, certo? Com cores maravilhosas. Então vem aí coleção também. Que coisa verão. Linda. Muito uma feliz. Mulher que vive a plenitude
plenitude de todo propósito, como que mãe, bom. como esposa. Tudo muito que bom, linda. muito Eu quero feliz. iniciar Ai, eu com o quero! livro. Olha só. Gente, que lindo! Quando a alma cansa, Deus sustenta. Uau, olha que maravilhosa. Esse lugar de liberdade. Isso é Eu você. amei. Alguém que vive essa liberdade, essa plenitude. Olha que lindo. O lugar de onde veio não determina quem você é. Pega essa, gente. Eu amei Alegria, esse livro. gostou? Já vou devorar hoje, vai estar na minha cabeceira de cama. Que alegria. Demais. Muito, muito Que alegria. obrigada. E eu quero prazer. te agradecer por compartilhar tanta sabedoria, com tanta Imagina. leveza, tanta graça. Eu já amava de longe. Agora, gente, que eu tô bom. assim, amiga de André Vitor. Não é? Nossa amiga. E Ele que é te maravilhoso. admirando mais ainda por essa Obrigada. beleza interior que você carrega. Que bom. Que você que bom. continue sendo essa voz, esse exemplo de mulher que vive a sua verdadeira identidade Sim. em Deus. Amém. E carrega essa essência Amém. de ser uma mulher de Deus, uma mãe maravilhosa, uma esposa sábia. Amém. E que é isso que faz a diferença. É. Esse é o verdadeiro legado que você tem deixado, não só para sua família, Sim. mas na vida de tantas mulheres que te acompanham, que você Sim. continue transbordando Nós, esse amor, essa luz que você carrega, fazendo a diferença na vida de tantas Obrigada, pessoas. meu amor. Estou honrada de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho mais da minha vida, das nossas experiências, né, de toda a vivência. E você, essa mulher tão linda também, em todos os sentidos. Além de ser uma beleza exterior, a beleza interior dessa mulher. Ai, gente, vindo dela para tudo. Não, mas é mesmo. Então, muito obrigada pelo convite. Estou honrada, muito, muito, muito feliz, viu? Que coisa boa. E você que nos assistiu, repete, assiste de novo, aprende, porque foram tantos conselhos, tanta sabedoria sendo derramada para que você edifique o seu casamento, seu relacionamento com os seus filhos. Eu estou muito feliz em compartilhar com você podcast Essência nessa temporada. Quando a alma cansa, Deus sustenta. Então já ativa as notificações, se inscreve no canal para você sempre saber das novidades, sempre recebendo pessoas que vão te edificar. Muita gratidão por você estar conosco aqui nesse bate-papo tão maravilhoso e até o próximo. Beijo.